o negócio aí. Segundo se atualizou. Então, ó, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Deixa eu só acertar aqui um pouquinho. Aí, senão fica muito para cá. Então, boa noite, seja bem-vindo a mais uma aula de Química Orgânica, Química A, lá na página 22. Não esqueça de colocar seu nomezinho e a turma, que isso vale como presença de vocês na aula, fechou? Então, o que acontece? Há muito e muito tempo atrás, quando nós iniciamos a nossa apostila, vocês viram aí que a química é a química orgânica e a química B é a parte lá que vai mexer com a físico-química, química geral, alguma coisa do gênero. Só que química orgânica trabalha com o quê? Trabalha com carbono. E esse carbono tem uma série de propriedades. O carbono tem ligações equivalentes, hibridação sp3, sp2, sp, orbital sigma e pi. Simples ligação é sigma, na dupla uma sigma, uma pi, na tripla uma sigma, duas pi. Porém, o que eu preciso revisar com vocês hoje é exatamente esse sisteminha aqui, ó. Nomenclatura dos compostos orgânicos. Então, de praxe, vocês vão perceber que toda aula, começo de aula, vou ficar lá uns 6, 7 minutinhos, trabalhando o que você viu na aula anterior. Então, justamente para você não esquecer esses procedimentos. Então, nomenclatura de compostos orgânicos. Como é que eu faço esse sistema? Então, primeiro, para você dar nome para qualquer composto orgânico, você precisa fazer a junção de 3 partículas. Uma raiz, que indica a quantidade de carbonos, um meio, que indica o tipo da ligação, e uma terminação. Então, revisão da aula passada. O que indica a raiz? Número de carbonos. Então, dependendo do número de carbonos, você precisa... Eu acredito que você já memorizou. Precisa saber até 10 raízes. Então, para um carbono, a raiz é met, 2 carbonos et, 3 carbonos prop, 4 carbonos but. Met, et, prop, but. Essas 4 raízes precisam ser memorizadas. Por quê? Porque o resto tem uma lógica. O Brasil tem 5 títulos mundiais, o Brasil ele é penta. Portanto, para 5 carbonos, pente. E se eu tivesse mais do que 5 carbonos? Então, continua a minha linha. Então, para 6 carbonos, a raiz para 6 vai ser o quê? Ex. Para 7 carbonos, hept. Para 8 átomos de carbono enfileirados numa cadeia vai ser o quê? Oct. Para 9 carbonos, non. E para 10 carbonos, mais do que suficiente, vai ser dec. Eu poderia até continuar. 11 carbonos, 1 dec, 12 dodec, 13 tridec, 14 tetadec, mas é suficiente. Para a prova de primeira fase, 10 carbonos é mais que suficiente. Então, met, et, prop, but, pente, ex, hept, oct, non, dec. Isso é a parte dos carbonos, indica a parte da raiz. Agora, o meio indica o tipo da ligação que eu tenho entre esses carbonos. Então, o meio indica a ligação entre carbonos. Se você só tiver simples, an. Se eu tiver uma dupla ligação, o meio vai ser em. Se eu tiver uma tripla, in. Simples an, dupla em, tripla in e 2 duplas de em. Nada diferente do que você viu na semana passada. Então, raiz indica a quantidade de carbonos, o meio indica o tipo da ligação entre os carbonos. E a terminação? A terminação indica a função, porém, na semana passada e retrasada, você viu apenas a função hidrocarboneto, onde só tem hidrogênio, carbono, carbono, hidrogênio. E qual que é a terminação para o hidrocarboneto? O. Hoje você vai ver outras funções orgânicas. Então, vamos colocar essas cadeias carbônicas um pouco mais enfeitadas. Vai entrar os halogênios, vai entrar átomos de oxigênio, e aí vai trocar a terminação. É a única coisa que vai mudar. A raiz e o meio permanecem inalterados para qualquer composto químico da natureza. O que muda é a terminação. Se for um hidrocarboneto, termina com O. Se for um álcool, termina com ol. Se for uma acetona, termina com ono. Mas cada função vai ser devidamente estudada a seu tempo. Lembrou disso? E aí eu vou fazer um desafio. Imagine que você tenha que dar nome para esse composto. Aula passada. Primeiro, eu tenho aqui na tela uma substância que só é formada por carbono e hidrogênio. Só tem carbono e hidrogênio. Portanto, é um hidrocarboneto. Porém, lá nos primórdios da química orgânica, essa cadeia é uma cadeia aberta ou fechada? Ah, professor, é uma cadeia aberta, porque se fosse fechada,
eu precisaria começar com o prefixo ciclo. Então, cuidado, cadeias abertas é normal, cadeia fechada começa com a palavra ciclo. Aí, como eu tenho uma cadeia ramificada, professor, cadeia ramificada, sim. Cadeia ramificada é aquela que apresenta radicais. É aquela que apresenta algum tipo de ramificação. Professor, mas o que é uma ramificação, Newton? Só tem simples ligações nessa cadeia, e aí você vai lembrar que existem 3 regras para qualquer composto químico. Achar a cadeia principal, vou recapitular. Cadeia principal é a maior sequência de carbonos ligados que contém a dupla, contém a tripla, contém o carbono que vai ter a função e que contém a maior quantidade de radicais. Ou seja, a cadeia principal é a mais enfeitada possível e que tem a maior quantidade de informações possíveis. Tudo que está fora é radical, e aí eu preciso numerar a cadeia para indicar a posição da função, indicar a posição da dupla, indicar a posição da tripla e dos radicais. Portanto, quero ver se vocês prestaram bem atenção na semana passada. Arrisquem. Vocês têm um chat aí para colocar. Se é certo ou errado, isso pouco me interessa. Eu quero que vocês tentem. A turma de vocês é uma turma especial e vocês precisam treinar. Química orgânica só se aprende dessa maneira, treinando. Eu tenho um composto aqui no quadro e eu gostaria que vocês tentassem, antes de eu... Opa, já vi a resposta. Antes de eu colocar a resposta, ninguém viu a resposta. Antes de eu colocar a resposta, qual é o nome desse material? Então, vejam bem, treinem, vamos treinar um pouquinho. Por isso que eu peço sempre um rascunho, um caderno, alguma coisa do gênero fora aqui. Lembrando mais uma vez, todos os slides da aula de hoje já estão disponíveis para você lá no seu caderno. Então, os slides da aula de hoje e o vídeo, que depois vai ser processado, também vai estar disponível depois. Então, os slides sempre estão disponíveis antes da aula. Então, se você entrar um pouquinho antes e quiser baixar já esses arquivos, acompanhando o telefone, alguma coisa do gênero, esteja à vontade. Então, vamos lá. Primeiro, como eu tenho uma cadeia ramificada, a primeira coisa que você teria que ter é a cadeia principal. Só colocar cores aqui. Quem vai ser a minha cadeia principal? A cadeia principal... Opa, vou colocar uma cor vermelha aqui, que assim dá para ver. Pronto, agora sim. A cadeia principal vai ser essa daqui. Pronto. Achei a cadeia principal. Eu quero ver a resposta aí no chat de vocês. Não estou vendo ninguém me colocando. Então, achei a cadeia principal. Vou dar as dicas. Já achei a cadeia. Tudo que está fora da cadeia principal passa a ser chamado de radical. Aí eu tenho um radical lá em cima, que é um radical metil. Tem um outro radical com um carbono, que é um radical metil. Só que esse radicalzinho que está aqui ao lado, vou trocar tudo de cor, né? Vamos colocar aqui, ó, um verdinho aqui, ó, pronto. Esse radical que está aqui ao lado, ele tem um outro nome, e esse nome é o chamado radical etil. Etil. Então, eu tenho 2 radicais metil e um etil. Por que eu coloquei essa cadeia? Porque todas as regras de nomenclatura se aplicam a esse composto. Achei a cadeia principal, só que eu tenho 2 radicais iguais, e eu tenho radicais diferentes na minha cadeia. Para isso, eu tenho 2 adendos às minhas regras. Primeiro adendo. Quando você tiver radicais iguais, você não vai escrever 2 vezes o nome metil. Não vai. Então, o que você faz? Você vai indicar onde eles estão presos. Porém, por onde que eu começo a numerar esse meu composto? Eu começo a numerar pela ponta esquerda ou pela ponta direita. Aí você repara, nessa cadeia principal tem alguma coisa que chama a sua atenção? Não tem dupla, não tem tripla, não tem carbono de função, portanto, só tem simples. Então, eu vou numerar pela ponta mais próxima do radical. E o radical está a ponta aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Já sei que a minha cadeia principal tem 7 átomos de carbono. Já sei. Agora, como eu tenho 2 radicais iguais e tenho radicais diferentes na minha estrutura, professor, como é que você vai saber qual vem primeiro na nomenclatura? Quando você tiver qualquer desempate na química orgânica, o desempate sempre vai vir pela ordem alfabética. Como você tem um etil aqui, deixa eu escrever aqui, ó, um etil, e lá em cima você tem um metil, quem vem primeiro na ordem alfabética? O etil. Onde que o etil está preso? 1, 2, 3. Então, ele está preso no carbono 3, 3 etil.
2,3, quando eu tenho radicais iguais, eu vou colocar prefixos de repetição. Di, tri, tetra, penta, hexa, alguma coisa do gênero. Então, você vai ter a seguinte nomenclatura: 3-etil, 2,3-dimetil, 7 carbonos et, simples ligações an, terminação o. Então, esse é o nome do composto. Portanto, fecho agora a revisão da semana passada. Então, todo esse esquema inicial, eu sempre vou fazer isso, até para vocês ficarem com a memória mais fresca, com o assunto mais fresco ali, para vocês trabalharem isso em prova. Então, isso é o assunto da semana passada e retrasada: nomenclatura de hidrocarbonetos de cadeias normais e ramificadas. Pois bem, agora, lá na página 22... Professor, oi? Só ficou uma dúvida ali no exercício anterior para mim. Então, quando você vai pôr o prefixo da cadeia, você só conta os carbonos da cadeia principal, não conta os ramificados. Não, veja bem, o que você tem aqui? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Você tem várias outras opções, mas a cadeia principal é essa daqui. O que está fora da cadeia é radical. Então, eu tenho dois radicais iguais, que é metil, e tenho o radical etil. Como os radicais são diferentes, quem vem primeiro na nomenclatura? O E ou o M? É o E. Então, o etil vem primeiro, 2,3-di, porque são duas vezes o radical, metil, e o nome da cadeia principal. Sempre assim. Beleza, agora entendi, hein? Obrigado, hein, professor. Agora, veja bem, página 22, lá na página 22, a primeira função diferente do hidrocarboneto. Então, nós vamos mexer aqui, ó. Pode haver um vinil numa cadeia aberta? Pode. Para quem fez a pergunta, meu Vinícius, se a minha cadeia principal tiver 2 carbonos e tiver uma terceira dupla ligação, essa terceira dupla ligação vai ser o radical vinil, pode. Mas é raro. Geralmente o vinil ele aparece em cadeias aromáticas ou em cadeias fechadas. Vinil benzeno, vinil ciclopentano. Quando você tem uma cadeia aberta, as duplas ligações deverão estar dentro da cadeia principal. Então, se tem uma cadeia principal e mesmo fora da cadeia tem dupla, você vai ter o vinil. Pode, mas é raro. Mais tarde, lá para frente, você vai ver polímeros. E lá nos polímeros, na apostila 3, lá você vai encontrar muito vinil. Tanto que você tem piso vinílico, plástico vinílico, materiais vinílicos de uma forma geral. Mas, por enquanto, não precisa se preocupar com isso aí, não. Pode ficar tranquilo. Então, vamos lá. Aleto orgânico derivado halogenado ou simplesmente aleto. Então, você vai encontrar as seguintes expressões: flúor, cloro, bromo e iodo. Se vocês decoraram tabela periódica, não precisa. Você vai consultar. Flúor, cloro, bromo e iodo estão em qual família 7A da tabela periódica? Ah, peraí, 7A tem um nome especial. Vocês viram isso comigo lá naquelas semanas de revisão e também viram com o professor Leonardo parte de tabela periódica. 7A são halogênios. Halogênios vira aleto derivado halogenado. Fica fácil de fazer a lembrança. Flúor, cloro, bromo e iodo preso a um carbono, aleto, aleto orgânico derivado halogenado. Qualquer uma dessas três expressões vocês vão encontrar. A mais coerente é aleto orgânico. Por quê? Porque aleto é o halogênio, orgânico porque está preso ao carbono. E vou fazer uma aposta pública, se bem que está gravado aqui, vocês podem cobrar depois. Eu aposto que vocês quiserem que nessa prova da Federal, que, aliás, lá na prova da Federal em fevereiro, que agora mudou a data, ou então nas provas do Enem em janeiro, nas provas lá das instituições lá de São Paulo, FUVEST, Unicamp, Unesp, inclusive, boa notícia, para quem quiser fazer FUVEST, Unicamp e Unesp, você pode fazer as provas de São Paulo aqui em Curitiba. Então, logo, logo, vai ser os editais, mas você não precisa mais se deslocar, você pode fazer as provas das grandes faculdades do país aqui em Curitiba. Até para evitar essa aglomeração, eles vão fazer negócio mais espalhado. Então, fiquem atentos às notícias que futuramente vão aparecer. Então, o que eu tenho? Uma substância, aliás, 2020, o que tem de pano para manga para substância é uma coisa impressionante. Aliás, o ano já começou errado. Contaminação com cerveja. O ano que começa em que cerveja mata pessoas não vai começar bem, e não vai terminar bem. E aí, de etileno glicol, o etileno glicol já começou ali com substâncias. Aí veio a pandemia, e aí para curar os vírus, ou melhor, para tentar amenizar os efeitos do vírus, entrou em cena quem? Cloroquina. Ou então a hidroxicloroquina. Pode ter certeza que essa molécula vai estar presente na prova de vocês.
Está gravado, vocês podem me cobrar depois. Então, depois até trouxe a molécula da cloroquina para vocês entenderem o que é o haleto preso ao carbono. Então, e fora aqui, continua. Aí, recentemente, vocês viram aquela explosão lá no Líbano, que é nitrato de amônio. Outras notícias um tanto cabulosas, tratamento do Covid-19 com ozônio, o tratamento é meio esdrúxulo, tá? Tanto que não tem eficácia nenhuma, mas o ozônio, ele apareceu na mídia e ficou um bom tempo aí. Então, antigamente se estudava os buracos da camada de ozônio, hoje o ozônio vai para certos orifícios, várias cavidades aí. De qualquer maneira, as notícias que ocorreram já esse ano, ou seja, a gente está em agosto ainda, repare que nós temos ainda alguns meses pela frente, não sei qual que é o calendário da catástrofe aí, mas agosto está terminando, então deixa lá. Então, o que nós temos? Travou? Voltou? Voltou. Então, o que acontece? Haleto orgânico, flúor, cloro, bromo e iodo preso a um carbono qualquer. Como é que nós vamos mexer com esse sistema? Temos duas nomenclaturas. Como é que vai funcionar? Voltou, Marimar? Voltou, deixa eu colocar o telefone aqui que eu vejo mais fácil. Então, nome oficial. É óbvio, é lógica. Eu gosto que vocês trabalhem por lógica e não mais por decoreba. A decoreba já foi. MET, ET, PROP, BUT, PENT, simples, AN, dupla, EN, tripla IN, uma terminação. É isso a decoreba que você vai ter. Então, lembrem que lógica. Como eu vou ter um halogênio, nada mais justo do que dar nome para esse halogênio. Então, você vai ter um flúor, vai ter um cloro, vai ter um bromo, vai ter um iodo. Você vai me dar o nome desse halogênio. Aí você vai ver quantos carbonos existem naquele composto, MET, ET, PROP, BUT, PENT, vai ver o tipo da ligação e vai colocar uma terminação. Mas, por enquanto, a única terminação que você tem é O. Então, você vai tirar o halogênio, o que vai sobrar para você é carbono e hidrogênio. E como só tem carbono e hidrogênio, eu tenho hidrocarboneto, terminação O. Ponto. Resolve. Só que aqui tem uma outra nomenclatura chamada nomenclatura usual, que eu já vou adiantar. A nomenclatura usual, ela só é válida quando o composto tem apenas um halogênio. Alguns vestibulares chamam isso de monohaleto. Monohaleto, quando só tem um halogênio. Quando tiver apenas um halogênio, eu posso dar nomenclatura usual. Nem todos os compostos vão ter essa nomenclatura. E como é que eu dou essa segunda nomenclatura? O halogênio mais eto. Flúor com eto, fluoreto. Cloro com eto, cloreto. Bromo com eto, brometo. Iodo com eto, iodeto de. E o radical em que o halogênio está preso. Volta para a revisão. Quando o radical tiver só um carbono, metil. Se o radical tiver 2 carbonos, etil. 3 carbonos, propil. 4 carbonos, butil. Você lembra disso? Aula passada, vocês viram esses radicais metil, etil, propil e butil e algumas considerações especiais que já vão aparecer aqui. Então, você vai precisar dessa revisão mais uma vez. Então, o que acontece? A nomenclatura usual só é válida para apenas alguns compostos. Só. O resto dos compostos só tem nome oficial. Professor, eu tenho que mandar exemplo? Sim, vamos colocar os primeiros exemplos aqui. Aqui em cima, se vocês quiserem anotar, vão anotando aí, que eu vou com calma, com tranquilidade, que a aula de hoje é tranquila, do ponto de vista intelectual. Porque o que você teve que decorar, já decorou na aula passada. Então, repare, o que você percebeu de diferente nesse primeiro composto? Além dos carbonos e hidrogênios, o que aparece de diferença nesse material? O professor tem um Cl. Tá, e como é que é o nome desse Cl preso nessa cadeia? Ah, professor, é um cloro. Pois bem, começamos bem. Cloro. Então, já sabemos que temos um cloro. Agora, preste bem atenção. Se eu tirar esse cloro daqui, tiro o cloro, botei minha mão aqui, ó. O que sobrou no meu composto? Só sobrou carbono e hidrogênio. Só carbono e hidrogênio. Como só tem carbono e hidrogênio, eu tenho hidrocarboneto. Agora, quantos carbonos sobraram da minha cadeia? 2. Qual que é a raiz para 2 átomos de carbono? Et. Que tipo de ligação eu tenho entre esses carbonos? Uma simples, portanto, AN. E tirando o cloro, só sobra carbono e hidrogênio, portanto, eu tenho hidrocarboneto. Qual é a terminação que eu vou colocar? O cloroetano. Olha só que lógica. Não preciso que vocês decorem essas nomenclaturas. Vão montando um quebra-cabeça. Quem que está diferente? Ah, é o Cl. O que é o Cl? É o cloro. O que tem depois do cloro? 2 carbonos, simples ligações, só carbono e hidrogênio, portanto, cloro, etano. Eis o nome oficial para esse composto. Porém,
Além do nome oficial, existe uma nomenclatura usual. Lembra dela? O halogênio mais eto. Cloro com eto vai me dar o quê? Cloreto. Preposição de, e aí entra a parte da revisão. Como é que é o nome desse radical aqui, ó? Como é que é o nome desse radical que tem apenas 2 átomos de carbono? Peraí. Um carbono metil, 2 carbonos etil. Logo, vai ter o cloreto de etil ou cloreto de etila. Cloretano, o nome oficial, e o cloreto de etil ou etila, pode ser que essa letra A, o sufixo A, apareça ou não. Então, eu vou colocar no parênteses porque é opcional. Cloreto de etil ou cloreto de etila. O etila é mais pomposo para falar, mas de qualquer maneira, cloreto de etil ou cloreto de etila. Eis as 2 nomenclaturas que você poderia adotar para esse composto. Só uma pequena curiosidade. Esse composto, muitos de vocês já usaram de forma indireta. Por exemplo, imagine que tem uma festa, que saudade dessas festas, tal, mas aquelas festas de garbo e elegância, que você tem com roupa social, um casamento, uma formatura, aí você tira aquele vestido que você tem no guarda-roupa, que custou 32 mil reais, você vai pegar aquele terno que foi feito sob medida, que custou 36 mil reais, ou 40 mil, alguma coisa do gênero, e vai para a festa. Aí, no meio da festa, tá um exagero de bebida alcoólica, aí o garçom, meio descuidado, ele derruba um pedaço de picanha na tua calça ou em cima do teu vestido. Aí fica aquele rodelão de gordura. E como é que você vai tirar gordura de um vestido de festa, gordura de um blazer? Ah, professor, coloca na máquina com Vinit Poderol 2. Não vai adiantar, porque o tecido vai ficar danificado. Aí o que o pessoal recomenda? Ó, vai lá na lavanderia X, lá o pessoal tira essa mancha de gordura. Aí você chega na lavanderia, o que o cara da lavanderia te recomenda? Uma lavagem a seco. Você já parou para pensar o que é uma lavagem a seco? Ah, professor, deve ser vapor d'água. Gordura e água não têm afinidade, nem em estado sólido, líquido ou gasoso, não tem. Então, o que eles usam dentro da máquina de lavagem a seco? Cloreto de etil. O cloreto de etil é um excepcional removedor de gordura. Ele só ataca a gordura, nada mais. Então, você coloca o vestido dentro da máquina, aperta o botão, aquele cloreto de etil é vaporizado, ele age na gordura do tecido, remove a gordura e não afeta o tecido. Então, as lavanderias que fazem lavagem a seco trabalham, algumas delas, com esse produto aqui, cloreto de etil. Fechou? Tem uma curiosidade a respeito. Agora, o segundo composto é um desafio. Eu vou começar a desafiar vocês. Me dê um nome para esse composto. Mas primeiro, repare que o cloro ele está preso nesse carbono. Se esse cloro tivesse no outro, seria também carbono 1. Então aqui eu não preciso indicar o cloro por numeração. Só que no próximo composto eu preciso. Repare que o bromo está preso nesse carbono, que seria um carbono 2. Mas se eu colocasse o bromo nesse carbono, ele não seria mais carbono 2. Então, significa que existem possibilidades diferentes de eu colocar o bromo. Lá em cima, não, ó. Eu vou colocar o cloro aqui, então esse vai ser o carbono 1. Agora, se eu colocasse o cloro no outro carbono, o outro carbono seria 1. Como ele está 1 e 1, não precisa indicar a numeração, mas aqui pode trocar de posição. Vamos lá. Nome do halogênio. O que é um BR? Ah, professor, é um bromo. Só que esse bromo está preso em qual carbono da cadeia principal? Está presa no carbono 2. Então, 2 bromo. Agora, repare, não tem mais o bromo. Se não tem mais o bromo, só tem carbono e hidrogênio. Quantos carbonos eu tenho aí? Professor, tem 4. Qual que é a raiz para 4 carbonos? But. Que tipo de ligação aparece entre esses 4 carbonos? Simples, an. E como só tem carbono e hidrogênio, qual que é a terminação para o hidrocarboneto? O. Portanto, 2-bromo-butano. Eis o nome oficial do meu composto. Tá, tem nome usual? Tem. Todos os compostos que tiverem apenas um halogênio podem ter nomenclatura oficial e usual, vai depender do vestibular. Agora, bromo com eto vira o quê? Brometo. Preposição de, e aí que vem a revisão. Quero ver se vocês vão lembrar. Como é que é o nome desse radical aqui, ó? Qual é o nome desse radicalzão que está dentro dessa forma que eu coloquei em destaque? Lá em cima eu tinha 2 carbonos, é um metil. Aqui tem 4 carbonos, é um butil. Só que se eu colocar brometo de butil, está correto? Não. Você vai lembrar, na semana passada, que quando eu falei do radical butil, existem 4 radicais butil diferentes. O N-butil, o sec de secundário butil,
de terciário butil e o iso quando não é nenhum dos anteriores. Então, repare que o meu bromo está preso nesse carbono aqui. Ó. Como é que você classificaria esse carbono em primário, secundário e terciário? Como ele está preso a 2 outros carbonos, ele é um carbono secundário. Travou de novo. Volta. Bom, está escrito lá, o Kevin já colocou ali a nossa parte do sistema. Voltou, não voltou. Hoje está difícil esse programa. Voltou. Então, vejam bem. E olhem bem, é um problema do aparato lá do Google. Então, tem alguma coisa de atualização lá. Então, eu tenho sec-butil. O Kevin já colocou escrito lá, até para vocês anotarem, para quem for precisar anotar. Então, brometo de sec-butil ou sec-butila. Os dois nomes poderiam ser aceitos numa prova discursiva, por exemplo. 2-bromobutano e brometo de sec-butila. Professor, por que sec? Porque ele está preso no carbono secundário, sec-butil. Ponto, resolve. Agora, existem alguns aletos em que você tem mais de um halogênio na estrutura. Quando tiver mais de um halogênio, não tem nome usual, aí só tem nome oficial. Só cuidado com a nomenclatura pelo seguinte fato. Na primeira substância, existem 3 átomos de cloro. Eu não vou colocar assim, cloro, aí um carbono continua a nomenclatura. Toda vez que eu precisar repetir o nome do grupamento do radical, eu vou usar prefixos de repetição. Como o cloro aparece 3 vezes, prefixo para 3, tricloro, aí eu tiro os átomos de cloro, fica carbono e hidrogênio. Qual vai ser a raiz para um carbono? Mete simples an, terminação o, triclorometano, nome oficial, ponto final. Porém, esse composto ele tem um nome comercial. Esse composto ele é chamado de clorofórmio. Clorofórmio foi um dos primeiros anestésicos usados na medicina, só que ele foi rapidamente abandonado porque ele causava sérios problemas no fígado. Então, chegava a dissolver parte do fígado, de tão forte que esse solvente é. Então, ele foi usado e rapidamente foi retirado do meio, justamente porque ele era muito tóxico para os órgãos internos. Algumas vezes você vai encontrar esse clorofórmio nas chamadas drogas inalantes. Então, algumas drogas inalantes, eles utilizam o clorofórmio como base, como solvente. Então, é um solvente muito usado na indústria química, na indústria orgânica, é usado como solvente e foi usado há muito tempo atrás como anestésico, mas ele causava problemas no nosso organismo. Agora, essa outra molécula é uma estrelinha do Enem. Todo mundo já deve ter feito Enem alguma vez na vida, e o Enem, nas ciências da natureza, adora o problema ambiental. Adora um problema ambiental. A chuva ácida, aquecimento global, buracos da camada de ozônio, poluição da água, poluição do ar, etc. E essa substância, volta e meia, aparece num dos grandes problemas que ainda o nosso planeta passa. Primeiro, me dê o nome oficial para ele. Eu tenho um carbono, tenho 2 átomos de cloro e 2 átomos de flúor. Opa, eu tenho cloro e flúor, eu tenho 2 radicais diferentes. Quando eu tenho alguma coisa diferente, qual é o critério de desempate? Ordem alfabética. Entre cloro e flúor, quem vem primeiro na ordem alfabética? O cloro. Mas como eu tenho 2 vezes o cloro, de cloro, 2 vezes o flúor, de flúor, um carbono mete simples an, terminação o, dicloro, difluor, metano. Se você falar 5 vezes seguido dicloro, difluor, metano, não trava a língua. Mas, de qualquer maneira, esse é o nosso composto oficial. Só que esse composto oficial, ele recebe uma sigla. E talvez você já ouviu ou já leu alguma coisa sobre CFC. E, pelo amor de Deus, eu estou aqui, mas eu vou aí na casa de um tabefe na orelha, se alguém me fala assim, professor, Curitiba Futebol Clube. Não vai cair Curitiba Futebol Clube no seu vestibular. Isso aqui é cloro, flúor, carbono ou carbono, flúor, cloro. É uma molécula que sempre aparece num problema ambiental chamado... Quero ver se vocês estão aí atentos aos problemas ambientais. Escrevam aí. Só coloca o termo, já sei o que vocês vão falar. CFC. Qual é o grande problema ambiental causado pelo excesso do CFC em anos anteriores? Que vocês estão ligados nessa parte ambiental. O grande problema ambiental, utilizem o chat aí, então, não é o aquecimento global. Geralmente a pessoa fala, aquecimento global. Vou colocar qualquer um aquecimento global. Não é o aquecimento global. Buracos da camada de ozônio.
O grande problema do CFC em anos anteriores é que esse composto era um gás refrigerador ou refrigerante. Ele era usado, é usado ainda dentro de geladeira, freezer, ar-condicionado, só que ele era usado em sprays e em outros materiais. E fora quando tinha algum problema na geladeira, simplesmente você dava um chute no motor, aquele gás vazava, e esse gás, ele afetava a camada de ozônio. Ainda está afetando, porque tem lá umas reações em cadeias com radicais livres, em que um átomo de cloro destrói milhares e milhares de moléculas de ozônio. Então agora está lentamente se restabelecendo, mas ainda temos o problema ambiental. Então, o CFC, ele vai ser ligado a problemas dos buracos da camada de ozônio que ainda estão presentes aí no nosso cotidiano. Então, fique atento. CFC, cloro, flúor, carbono, ou carbono, flúor, cloro. Os dois Cs não importa a ordem. Então, aqui nós temos algumas nomenclaturas especiais. Agora, eu aposto com vocês que essa molécula vai estar na sua prova. Vai estar. Estou apostando aqui, ó. Cloroquina, ou então a hidroxicloroquina. Tem duas versões, a hidroxi tem uma hidroxila pendurada para cima. De qualquer maneira, o que me interessa aqui, ó, é esse cloro aqui, ó. O vestibular vai fazer o seguinte, ele vai te dar essa estrutura e vai fazer uma série de perguntas. Essa cadeia apresenta uma cadeia aromática? Apresenta a cadeia aromática. Essa cadeia apresenta a função aleto ou derivado halogenado? Sim. Temos um cloro, tanto que é chamado de cloroquina. E fora que temos outras funções nitrogenadas, já vou adiantar, são aminas presentes nessa cadeia. Então, você vai ter uma série de perguntas em cima dessa molécula. Estou apostando com vocês agora que essa molécula vai estar no Enem e vai estar na Federal do Paraná. Vai. E fora os outros vestibulares que vão aproveitar a deixa e colocar a molécula da cloroquina ou hidroxicloroquina. E vai começar um texto assim. Uma das possíveis substâncias que pode combater os efeitos do Covid-19 é a cloroquina ou hidroxicloroquina de fórmula. Aí, pá, aparece a fórmula lá. Adivinha o que eles vão cobrar? O aleto. O aleto vai estar presente em uma dessas funções. Agora, além disso, você vai encontrar os aletos nesse tipo de aplicação. Pesticidas, herbicidas, inseticidas. Se vocês olharem o rótulo de algum desses materiais, você vai encontrar a expressão contém organoclorados, organo de carbono, clorados de cloro, cloro preso a carbono, um aleto. Ah, professor, mas quem que vai mexer com inseticida, pesticida? Muitos de vocês têm em casa aqueles inseticidas na lata. Até tem aquelas propagandas assim. Como é que eles falam assim? É terrível contra os insetos. Contra os insetos. Mas fica lá no ambiente para você ver se não está sendo intoxicado. Leia o rótulo daquela lata para você ver que lá atrás tem uma caveirinha, significa que o produto é tóxico. Fora que tem aqueles produtos que a base não é água, que é querosene, que é um produto mais forte ainda. Lá você tem um veneno, e é um veneno perigoso para a nossa saúde. Então, na hora que você passar inseticida no ambiente, não é para ficar lá. Isso não é desodorante, não é bom ar para você ficar no ambiente. Passa o inseticida, sai do local. Fecha e depois volta, abre a janela, não tem problema qualquer. Outro probleminha, outra aplicação para esses aletos aqui, ó, os refrigeradores. Dentro do refrigerador você encontra CFC. E o vazamento de um gás de geladeira pode causar ou aumentar o problema do buraco da camada de ozônio. Então, o CFC ainda está presente em alguns refrigeradores. Só que hoje, se lembra qual foi a última vez que você trocou a sua geladeira? Quando você trocou a geladeira, provavelmente se trocou por uma geladeira melhor, maior e com algumas partes de tecnologia. O que se fez com a geladeira antiga? Doou para alguém vender, mas você não jogou lá fora. Portanto, aquele gás do refrigerador permanece dentro do refrigerador, não ataca mais a camada de ozônio. Então, aqui nessa tela, as imagens. Eu falei que eu vou começar a estimular um pouquinho a sua memória visual. Que muitas vezes, lá na prova, nossa, lembrei daquela imagem. Opa, inseticida, pronto, aplicação. Cloroquina, aí tem o refrigerador, buracos da camada de ozônio, se começa a desenvolver teoria a respeito. Fechou? Então, a primeira função da aula de hoje, aleto ou aleto orgânico. Segunda função importantíssima para vestibular. É uma função orgânica em que você vai encontrar esse grupamento aqui, ó. Esse grupamento OH. Esse OH, ele tem um nome especial. Eu gostaria muito que vocês anotassem o nome desse grupamento OH. Se alguém quiser até colocar ali no chat lá para as pessoas copiarem, muitas vezes, não sei como é que escreve. Esse grupo OH é chamado de hidroxila. Hidroxila com H na frente. Hidroxila. Se alguém puder colocar lá essa palavrinha hidroxila ali no chat, eu agradeceria. OH é chamado de hidroxila.
O que é uma hidroxila? É um grupo em que eu tenho oxigênio ligado ao hidrogênio, e esse oxigênio vai estar preso a um carbono qualquer. Essa seria a representação. Então, hidroxila presa a um carbono que tem simples ligações. Para e pensa. É isso mesmo. Obrigado, Carolina. Então, obrigado, Leonardo. E quando a hidroxila estiver preso a um carbono que tem simples ligações, voltou. Então, veja bem. Quando a hidroxila, voltei, está travando, estou parando, depois eu volto. Então, eu tenho uma hidroxila presa a um carbono que tem simples ligações. Isso vocês vão ter que gravar. Então, quando eu tenho o grupo OH, que é chamado de hidroxila, e essa hidroxila está presa num carbono de simples, eu vou ter uma função chamada álcool. Álcool. Repare que eu tenho uma terminação que já vai ser muito bem usada aqui na minha nomenclatura. Nome oficial, raiz. Vê quantos carbonos eu tenho na estrutura. Met, et, trop, but. Vê o tipo da ligação que eu tenho entre os átomos de carbono e qual vai ser a terminação para um álcool. Ou não preciso decorar. Não preciso. O que é para decorar está aqui. Quando eu tenho o grupo OH, a hidroxila num carbono de simples, num carbono saturado ou num carbono sp3, eu vou ter uma função chamada álcool. Terminação ol. Porém, álcool tem uma nomenclatura usual. A palavra álcool, só que veja bem, nas nomenclaturas, nas provas oficiais, nas provas de primeira fase, muito raramente vai cair nome usual. Por quê? Porque ele já denuncia qual é a função. Não faz sentido você colocar uma questão assim. Assinale a alternativa que traz a função química do álcool. Ah, é álcool? Pronto, botou a questão. Então, eles normalmente não cobram nomenclatura usual na primeira fase. Que bom, mas a nomenclatura não é nada extraordinária. A palavra álcool, o radical onde está preso a hidroxila e a terminação ico. Aí entra um pouco de língua portuguesa. Todas as palavras da química orgânicas que tiverem a terminação ico vão ser proparoxítonas. Então, você vai colocar álcool etil com ico. Ah, vai ficar álcool etílico, propílico, butílico. Não. Vai ficar álcool etílico, propílico, butílico. Então, só na prova discursiva, esses cuidados básicos aí. E aí, por desencargo de consciência, lá no seu material, existe uma terceira nomenclatura, que é a IUPAC, que é a União Internacional de Química Pura e Aplicada, que rege as regras de nomenclatura do mundo, não recomenda mais usar. Mas está aí no seu material, eu preciso só fazer um comentário, que é a chamada nomenclatura de Kolbe. Então, teve lá um cara chamado Kolbe que fez uma nomenclatura especial, mas ela não é mais recomendada, bem claro. O que é essa nomenclatura? Radical mais carbinol. O que é carbinol? Terminação ol indica hidroxila. Então, a hidroxila presa no carbono, ol preso no carbono é um carbinol. Então, aquele carbono em que a hidroxila está presa, tipo esse carbono em que a hidroxila está presa, isso é chamado de carbinol. Qualquer outra coisa presa nessas três ligações é chamado de radical. Então, você vai colocar radical ou radicais, mais a palavra carbinol. Já vou dar os exemplos, vocês vão entender isso aí. Então, fechou? As três nomenclaturas para álcool. E eu gostaria muito que vocês anotassem essas teorias do caderno, apostila, para vocês terem uma base de revisão muito mais simples para vocês estudarem depois. Tá aí. Qualquer coisa, os slides estão disponíveis para você a todo momento, toda hora, lá no seu caderno do A+. Mas eu gostaria que vocês montassem esses resuminhos, porque isso aqui é importante. Então, vamos lá. Eu ver se vocês compreenderam. Outra molécula que vai estar na prova nesses anos. Aliás, 2020 é o ano da química. É impressionante a quantidade de substâncias químicas que estão presentes no dia a dia. Hoje tem gente que fala assim, nossa, estou tomando cloroquina, estou tomando azitromicina. Os caras falam palavras estranhas que nunca ouviram na vida, mas virou frases do cotidiano. Nossa, eu estou usando álcool gel, estou tomando substância X. Nossa, eu descobri que aquela vacina tem lá em Oxford. Os caras estão falando inglês, estão falando química de forma fluente agora todo dia. E essa molécula faz parte todo dia. Você usa alguma boa quantidade desse material. Então, vamos lá. Primeiro, eu tenho uma hidroxila. Repare que essa hidroxila, deixa eu colocar o destaque aqui, depois eu vou apagando. Essa hidroxila está presa num carbono que tem simples ligações. Portanto, qual é a função orgânica? Álcool. Qual é a terminação para um álcool? Ol. Agora, o que eu preciso saber? Quantos carbonos existem no meu composto?
2. Raiz para 2 carbonos é ati. Que tipo de ligação eu tenho entre os átomos de carbono? Simples. E qual é a terminação para um álcool? Logo, junta as 3 partículas, qual é o nome que vai aparecer? Etanol. Ah, professor, eu já vi isso lá no posto de combustível. Etanol. Esse é o primeiro nome, que é o nome oficial. Porém, além do nome oficial, existe uma nomenclatura usual. A palavra álcool. Agora, qual que é o nome? Deixa eu colocar assim. Qual é o nome desse radical que está presa na hidroxila? Deixa eu só melhorar esse radical aqui, que ficou feio. Então, veja bem. Como é que é o nome desse radical? Agora ficou melhor. O nome desse radical na qual a hidroxila está presa, peraí, tem 2 carbonos, é um etil. Então, eu vou ter o etil, e no final desse radical eu coloco a terminação ico, álcool etílico. Ponto. Está feita a nomenclatura. Agora, vou trabalhar um pouco aquela nomenclatura de Kolbe. O que é a nomenclatura de Kolbe? Ele fala isso aqui, ó, deixa eu colocar um destaque especial. Esse carbono, no qual está presa a hidroxila, esse carbono é chamado de carbinol. Ol indica hidroxila, carbono, carbono, carbinol com ol, ou seja, carbinol. Tudo que está fora desse carbinol passa a ser chamado de radical. Como é que é o nome desse radical preso nesse carbinol? Ah, é o metil, portanto, nomenclatura desse composto metil, carbinol. Então, o metil, porque até as cores, ó, o metil está na parte vermelha e o carbinol é a parte que está em verde, portanto, metil, carbinol. Nomenclatura de Kolbe. Está aí na apostila de vocês, mas é raro, muito raro encontrar uma questão envolvendo nomenclatura de Kolbe. Mas para evitar problemas, 2020 está sendo um ano esquisito, vai que o bicho me cobra. Então, estou fazendo o devido comentário. Agora, próxima substância. Quantos carbonos existem aí? Professor, nem carbono tem aí. Tem carbono aí. Onde que os carbonos estão presos? Os carbonos, eles estão presos um em cada ponta. Portanto, eu tenho 3 átomos de carbono. Já sei que é um prop. Então, já vou colocar. 3 carbonos prop. Entre esses carbonos, eu tenho simples ligações. Isso aqui não vai mudar nunca. A raiz e o meio nunca muda. Porém, um cuidado especial. Lá em cima, a hidroxila estava presa nesse carbono. Se eu colocasse a hidroxila lá no outro carbono, ele passa a ser o carbono 1. Então, vai estar no 1 ou no 1. O 1 não precisa aparecer. Agora, aqui, ó, a hidroxila está presa nesse carbono central, mas se eu colocar aqui na ponta, ele continua tendo o mesmo número? Não. Então, você vai ter que numerar. Se bem que aqui está fácil. 1, 2, 3, 1, 2, 3, não importa qual lado que você numere, vai dar tudo a mesma coisa. Onde que a hidroxila está presa? No carbono 2, portanto, propan 2-ol. Cuidado com isso. Se bem que vocês não erram mais em prova, porque o que vai acontecer na prova de vocês? Ele vai te dar esse composto e vai pedir, num verdadeiro e falso, se esse composto pode ser chamado de propan 2-ol. O que você vai fazer? Peraí, prop 1, 2, 3. Opa, 3 carbonos, correto. Simples ligações, simples ligações. No 2 eu tenho uma terminação ol. O que representa essa terminação ol? A terminação ol indica a presença do grupo OH, indica a presença da hidroxila. Propano 2-ol, portanto, verdadeira informação. Agora, nomenclatura usual. Álcool, agora eu quero ver. Como é que é o nome desse radical? Opa, deixa eu colocar uma cor vermelha aqui. Cadê você? Tinta vermelha, tá aqui. Como é que é o nome desse radical em que a hidroxila está presa? Para e pensa. Não quero que vocês memorizem, quero que vocês entendam. Dentro desse balãozinho que eu fiz aí, eu tenho quantos carbonos? 3. 3 carbonos, se um carbono é metil, 2 etil, então 3 carbonos é propil. Só que você vai lembrar na semana passada que existem 2 radicais propil. O N-propil e o isopropil. O N, quando ele está preso em uma das pontas da sua cadeia, e quando ele estiver no meio, ele é chamado de iso. Que radical propil que é esse? N ou isopropil? Como a hidroxila está presa no carbono do centro, ele é chamado de radical isopropil. Mais a terminação ico, álcool isopropílico. Também fácil de encontrar no dia a dia. Para quem usa óculos, ou quando você vai comprar óculos, geralmente a óptica, ela vende para você um líquido para você utilizar na lente, que desembaraça, que deixa desengordurada, etc. e tal. Que substância que é aquela que você tem? Álcool isopropílico.
E é o álcool também que é o recomendado para fazer a limpeza de tela de computador, de televisor, de teclado de computador, que não agride, não oxida as peças importantes do seu material aí de tecnologia. Então, ele está aparecendo volta e meia no seu material. Então, duas substâncias importantes que vocês podem encontrar com facilidade no dia a dia. E o etanol, o álcool etílico, todo dia, todo momento, toda hora, álcool gel. Então, o que é o álcool gel? É um álcool 70%, mas 70% em quê? Em etanol. Na hora que você pega aquela embalagem, está escrito assim, contém álcool gel 70% ou contém 70% de álcool, 70% em volume. Então, significa que lá dentro eu tenho 70 mililitros de álcool e 30 mililitros de outros materiais. Água, glicerina, aquele gel e coisas do gênero. Então, quando se fala em álcool gel, quando se fala em posto de combustível, quando se fala em bebida alcoólica, você está falando desse álcool aqui. Vou trazer umas imagens que fica mais fácil para você lembrar. Agora, opa, deixa eu só fazer aqui embaixo, estava quase esquecendo. Deixa eu só apagar tudo aqui para fazer o carbinol. Então, o que acontece? Esse carbono aqui, ó, esse carbono, onde está presa a hidroxila, é chamado de carbinol. Carbinol. Porém, o que você tem nas laterais? Você tem um carbono aqui e tem um carbono aqui. O nome desse radical é metil e o outro radical também é metil. Então, o carbono central é chamado de carbinol, o que está preso nas laterais são radicais. Então, como é que eu daria a terceira nomenclatura? Dimetil carbinol. Então, quando eu falo em carbinol, é o carbono na qual está presa a hidroxila. Carbono com ol, carbinol. O que está preso em todo e qualquer tipo de lado vai ser radical. Então, já vou adiantar. É raro de aparecer, mas estou fazendo os devidos comentários. Próxima tela, não quero vocês estudando, não quero vocês decorando isso aí. Quero que vocês usem lógica. Professor, mas tem pegadinha. Química orgânica não tem pegadinha. Todas as palavras, elas são montadas dentro da ciência. Monoálcool, diálcool e triálcool. Não quero vocês anotando, não quero vocês decorando isso aí. Pelo simples fato. O que você entende pelo prefixo mono? Professor, mono é um monoálcool. O que é um álcool? É que tem hidroxila. Portanto, o monoálcool só tem uma hidroxila. Por exemplo, você só vai ter uma hidroxila na estrutura, CH3OH, que é o metanol. Agora, olha só. Diálcool. Diálcool, eu tenho duas hidroxilas. Me dê um exemplo. Aí eu tenho CH2, CH2OH, duas hidroxilas. Triálcool. Professor, então são três, perfeito. E se eu tivesse mais do que três? Aí você teria poliálcool. Onde é que você vai encontrar com certa facilidade poliálcool? Na biologia. Açúcares. Você já deve ter ouvido falar em aldose, em cetoses, em açúcares de uma forma geral. Um açúcar, ele é formado por poliálcool. Pelo menos 4 hidroxilas na sua estrutura. Na realidade, a biologia fala em pelo menos 3. Então, poliálcool que tem várias hidroxilas. Aqui já poderia ser chamado de poliálcool, porque já tem duas. Então, poli mais do que uma. Então, mono, uma, di, duas, tri, 3 hidroxilas. Fácil. Próximo, quanto ao tipo de carbono. Isso aqui cai muito em prova. Álcool primário, álcool secundário e álcool terciário. Também não quero vocês memorizando. Não precisa. Nessa altura do campeonato, você não precisa mais memorizar essas informações. Para ser um álcool, eu tenho que ter uma hidroxila. Só que essa hidroxila tem que estar presa num carbono que só tem simples ligações. E a classificação desse carbono na qual está presa a hidroxila vai dizer se ele é primário, secundário, terciário. Lógica. Se eu tenho um álcool primário, significa que o carbono que está preso à hidroxila é um carbono primário. Álcool secundário. A hidroxila na qual está presa o carbono, aliás, a hidroxila do carbono é um secundário. E o álcool terciário, quando a hidroxila está presa no carbono terciário. O professor dá exemplo, sim, olha só. Aqui, ó. Eu tenho a hidroxila presa nesse carbono aqui, ó. Perceba que esse carbono só está preso a um, portanto, aquele carbono na qual está presa a hidroxila é um carbono primário. Se a hidroxila está presa a um carbono primário, eu tenho um álcool primário. Simples. Professor, mas não vai ter exceção? Não tem exceção. Não vai ter máscara, não tem matriz, não tem nada. Simplesmente é álcool primário, a hidroxila está presa num carbono primário. Lógica lançada. Álcool secundário. A hidroxila está presa nesse carbono aqui, ó. Perceba que esse carbono está preso a 2 outros carbonos. Se ele está preso a 2 outros carbonos, ele é um carbono secundário. Portanto, hidroxila presa a um carbono secundário vai resultar em um álcool
secundário. Próxima substância. Repare que a hidroxila está presa nesse carbono aqui, ó. Esse carbono está preso a 1, 2, 3. Se ele está preso a 3 carbonos, ele é um carbono terciário. Quando o álcool está preso a um carbono terciário, eu vou ter um álcool terciário. Mas não vai ter exceção? Não tem exceção. Portanto, essas duas telas, e nem peço para vocês se preocuparem. Usem a lógica. Monodiitriálcool indica a quantidade de hidroxilas. Álcool primário, secundário e terciário indica a qual carbono a hidroxila está presa. Tranquilo, sem grandes problemas. Agora, só para evitar problemas, quando eu falo em diálcool e triálcool, eu tenho um probleminha na nomenclatura. Probleminha, fácil de resolver, sem grandes problemas. Eu trago duas substâncias facilmente encontradas no nosso dia a dia, começando por essa aqui de cima. Quantos carbonos eu tenho? 2. Raiz para 2 carbonos, et. Que tipo de ligação que existe entre os carbonos? Simplesão. E como eu tenho hidroxila no carbono de simples, eu tenho um álcool. Vou colocar a terminação ol, vai dar etanol. Peraí, mas o etanol é aquele composto do posto de combustível e lá só tinha uma hidroxila. E aqui tem duas. Como é que eu vou diferenciar esses dois compostos? E repare, aqui eu tenho duas hidroxilas. Toda vez que aparece alguma coisa igual, você utiliza prefixos de repetição. Se eu tenho 2 vezes a hidroxila, eu vou ter um diol, etandiol. Eis o nome do composto. Porém, repita, etandiol. Você dá até uma parada estratégica para depois retomar o diol. Na língua portuguesa, tem uma figura de linguagem chamada eufonia. A eufonia ela serve para melhorar a pronúncia. E para melhorar essa pronúncia, você pode acrescentar letras ou retirar letras, dependendo da situação. Então, eu tenho etandiol. Se eu colocar uma letrinha O ali no meio, vai ficar até mais suave você falar etanodiol. Etandiol. Etanodiol. É mais suave, fica mais fácil para você falar na pronúncia, e isso é chamado de eufonia. Então, o nome oficial desse composto, etanodiol. Porém, esse etanodiol, ele tem um nome comercial. Você vai encontrar o etanodiol com o nome de etilenoglicol. Essa substância você já ouviu falar, já leu reportagens no começo do ano, era um suspeito de intoxicação daquela cerveja Belo Horizontina. Já vai aparecer a garrafa aí também, mas é aquela cerveja que foi contaminada em Minas Gerais. 11 pessoas morreram, várias pessoas ficaram contaminadas, então teve uma tragédia por intoxicação de cerveja. E no fim das contas não era o etilenoglicol, era uma outra substância que é dietilenoglicol, mas era derivado desse material. Só que esse etilenoglicol você tem normalmente no carro. Lá no seu radiador você não coloca só água. Tanto que você para no posto, o cara fala assim, olha, teu aditivo está baixo, vamos repor, vamos trocar a água do radiador, vamos colocar aditivo. Para que serve o aditivo? Ele evita que seu carro aqueça demais e que congele no frio, que não é o caso aqui. Se bem que semana passada estava frio de rachar, mas de qualquer maneira, é o aditivo para o radiador do carro. Então, aquele etilenoglicol, eles colocam rosa, verde, azul, são só corantes, mas ele serve para evitar que a água ferva dentro do radiador. Etilenoglicol. Agora, essa segunda substância, provavelmente você já ingeriu hoje em algum momento ou já usou algum produto que tem. Primeiro, 3 carbonos próprios, simples ligações, até aí sem problema. Só que agora eu tenho 3 hidroxilas. Eu não posso só colocar ol, propanol. Propanol é aquele composto que é o álcool isopropílico que eu fiz na tela anterior. Como eu tenho 3 hidroxilas, triol. Então eu tenho propan-triol. Para evitar o propan-triol, eu vou acrescentar a letra O para ficar propanotriol. Fica mais fácil para você falar. E esse propanotriol tem um nome comercial chamado de glicerina. Esse nome, você bota a caneta marca-texto em cima, porque essa molécula volta e meia está presente nas nossas provas. Para quem gosta de caneta marca-texto, bota lá em cima de glicerina, pega a caneta, faz um balãozinho, faz um destaque em cima dessa molécula de glicerina. Onde que eu encontro ela? Lá no teu álcool gel. Se você só tivesse álcool lá dentro, a pele estava seca, ressecada faz tempo. Então, eles colocam uma glicerina para deixar hidratada a sua pele. Para quem utilizou hoje um hidratante para as mãos, um hidratante para o corpo, um hidratante para o cabelo, lá dentro tem glicerina. Teu shampoo tem glicerina, teu detergente tem glicerina, teu condicionador tem glicerina. Fora na indústria alimentícia, quer ver? Vamos botar no tempo e espaço.
Você estava lá no ensino fundamental, lá no recreio, que era recreio, você tinha um bolo chamado Ana Maria. Lembra daquilo? Aí você pegava aquele bolo Ana Maria, você abria ele no meio e escorria um recheio. Aquele recheio era líquido, aquilo lá não era morango, aquilo não era coco, isso lá não era chocolate, era glicerina com sabor chocolate, sabor coco, sabor morango. Professor, você estragou a minha infância. Não, só estou mostrando o que acontecia. Babalu, lembra daqueles chicletes Babalu? Ou então esses chicletes que tem um recheio líquido. O que é o recheio líquido? Glicerina. Panetone. Nossa, tem um panetone que está 8 meses guardado lá na despensa. Pega o panetone, abre, ele está úmido ainda. O que tem nesse panetone? Glicerina. Então, a glicerina na indústria alimentícia é chamado de umectante, que deixa a massa úmida. Sabe esses bolos que você compra aí no mercado, que ele tem um aspecto úmido? Glicerina. Se não colocasse glicerina, é a história do pão francês. Compra o pão francês hoje e deixa ele fora do pacote 2 dias. Daqui a 2 dias, você pega aquele pão, é uma arma. Se você jogar na cabeça de alguém, mata a pessoa. Porque ele fica duro. E aí você tem o pão de leite, você tem esses bolos que você pode deixar fora da embalagem, que eles não ressecam, porque lá dentro tem glicerina. Fechou? 2 substâncias que apresentam a função álcool presente nesse material. Agora, pior ainda, tem aquelas formas assim, gel de cabelo sem álcool. Tem álcool, tem esse composto aqui, tem a glicerina. Então, se você colocar na embalagem, não contém álcool, está errado, porque a glicerina é um álcool. O ideal é você colocar, não contém etanol, não contém álcool etílico. Se você falar que não tem álcool, a função álcool está presente dentro desse material. Então, aí nós temos 2 substâncias bem importantes. E aí, para vocês lembrarem das grandes aplicações para esse composto, lá na ponta, a maior aplicação que você vai encontrar como combustível, ou seja, no posto de combustível você vai abastecer com etanol. Uma outra grande aplicação diária é o álcool gel, ou seja, ele desinfeta e protege a gente do Covid-19 e outras doenças em si. E a terceira, eu duvido que a maioria de vocês nem sabe o que é. A gente vai salivar, né? De qualquer maneira, ai, que saudade disso, mas vamos lá. As bebidas alcoólicas, festa, cerveja, chopp, cachaça, vodka, uísque. Professor, o que é vodka? Nem sei o que é isso. Professor, o que é tequila? Nem sei, nunca ouvi falar um negócio desses, tal. Mentirosos. Mas, de qualquer maneira, as bebidas alcoólicas têm uma graduação alcoólica, portanto, lá dentro tem álcool. Bafômetro, todos esses processos vão envolver esse tipo de função. Então, função orgânica importantíssima para vestibular. O que você tem que lembrar? Que álcool é uma hidroxila presa a um carbono de simples, a nomenclatura para álcool, ou ponto, resolve. É isso que você precisa gravar dessa parte de função. O resto você vai fazer por dedução. Agora, cuidado. Nem sempre a presença da hidroxila vai indicar o álcool. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho uma hidroxila, um grupo OH, e esse grupo OH, ele está preso a um carbono saturado. Aliás, um carbono insaturado. Opa, cadê a caneta? Está aqui. Veio a caneta, não veio a caneta, veio. Então, olha só. Eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está presa num carbono que tem dupla ligação. Dupla. Agora, não é mais um álcool. Professor, mas não tem OH? Não. E outro cuidado. Tem muita gente que aprendeu assim. Toda vez que você encontrar a terminação OL num composto, é um álcool. Negativo. Toda vez que você encontrar a terminação OL em um composto, indica a presença de quem? Do OH, do grupo hidroxila. Essa frase é correta. Então, a hidroxila está presa no carbono de dupla. Como é que é o nome dessa função em que a hidroxila está presa no carbono de dupla? Enol. E olha só que bacana. Olha só que interessante a nomenclatura. Repare. Gravem bem. Tudo que terminar em ol, agora, a partir de agora, na química orgânica, indica a presença do quê? Uma hidroxila. Então, ol indica a presença do grupo OH. E esse grupo OH, ele está preso em qual tipo de carbono? Num carbono EN. O que o carbono EN indica? Dupla ligação. Então, enol é autoexplicativo. Ol indica a presença da hidroxila e EN indica carbono de dupla. Hidroxila no carbono de dupla. Se vocês olharem bem a lógica da química orgânica, é uma coisa fantástica. Não é decoreba. Decoreba é met, et, próprio, but, mas você já decorou isso na semana passada. O que você precisa agora é só lembrar que quando termina em ol, tem hidroxila.
álcool está preso no carbono de simples e o enol hidroxila no carbono de dupla. Tanto que a nomenclatura não muda. Raiz mais meio mais a terminação ol, porque eu tenho enol. Ol tem hidroxila, terminação ol. Facilita muito a nossa vida. Tá aí o nosso material. Professor, dá exemplo, sim. Vamos lá. Primeiro composto. Agora, cuidado. Ah, professor, tem um grupo OH, é um álcool. Para, pensa, respira, bota o oxigênio no teu cérebro e aí para e analisa. Então, eu tenho uma hidroxila. E essa hidroxila, ela está presa a um carbono que tem dupla ligação. Não é álcool, não. Mas a nomenclatura é igual. Quantos carbonos eu tenho aí? 2. Et. Que tipo de ligação eu tenho? Dupla em. E qual é a terminação quando eu tenho hidroxila? Ou, portanto, etenol. Ponto final. Professor, e o nome usual? Não tem nome usual. Nomenclatura usual só existe para álcool. Para enol não tem nomenclatura oficial. Agora, cuidados. Eu vou fazer um desafio com vocês agora. Quero ver se vocês estão compreendendo a ideia. Mas é muitas vezes para errar mesmo. Eu vou te dar um outro composto. E esse composto, o que eu tenho de especial? Eu tenho uma hidroxila, tenho um carbono de dupla, então já sei de antemão que eu tenho um enol. Deixa eu colocar uma cor mais aqui, mais chamativa. Então, veja bem. Eu tenho uma hidroxila, e essa hidroxila está presa no carbono de dupla. É um enol. Mas como é que eu vou dar nome para esse enol? Primeiro, quantos carbonos eu tenho? 4. But. Até agora, sem nenhuma novidade. Que tipo de ligação que eu tenho? Ah, professor, tem uma dupla. Só que essa dupla, ela pode trocar de posição na minha cadeia principal. Quando apresentar dupla ou tripla ligação, eu preciso indicar a posição dessa dupla ou tripla se tiver 4 ou mais carbonos. Portanto, onde que a dupla está presa? No carbono 1. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem melhor. Pronto. Então, but 1-en, que a dupla está aqui. Agora, a hidroxila, ela podia estar preso aqui, poderia estar preso aqui, poderia estar preso aqui, poderia estar preso lá na ponta. Portanto, a numeração vem da direita para a esquerda. Agora, uma pequena atenção. Acho que meu bonequinho vai cair aqui. Deixa ele pendurado aqui. Pronto, caiu. Então, em cima disso, veja bem, but, 4 carbonos, dupla no primeiro carbono, e a hidroxila também precisa ser indicada. Em qual carbono a hidroxila está presa? No carbono 2. But, 1-en, 2-ol. Ah, professor, mas isso vai ser difícil na prova. Não vai. Primeiro, por quê? Porque na prova ele vai te dar esse composto, e vai fazer a seguinte afirmação. O nome oficial desse composto é, aí você analisa, but, tem 4 carbonos, correto? 1-en, opa, tem uma dupla no primeiro carbono, tá correto? Iol indica hidroxila, que está preso no carbono 2, portanto, todas as informações são verdadeiras. É uma fragmentação que você junta e vai te dar uma nomenclatura. Agora, um cuidado. Por que eu comecei a numerar pela ponta direita? Pela dupla ligação? Não. A partir de agora, eu tenho uma função, e essa função ela é mais importante do que a dupla. Quando você for numerar um composto, você começa a numerar agora pela ponta mais próxima da função. Se a função estiver bem no meio ou não tiver possibilidade de nomenclatura, aí vem a segunda opção, que é a dupla, a tripla, e a última opção é o radical. Perceberam a diferença? E aí que eu vou trazer primeiramente a aplicação. Onde que eu encontro um enol aí na vida? O enol você vai encontrar nos vinhos. Ai, professor, hoje a aula é difícil, hein? Você mostrou chopp ali, agora vinho aqui nesse frio, que delícia e tal. Reparem que uma pessoa que estuda vinho, que é especialista em vinhos, é chamada do quê? De enólogo. Enólogo. Enol com ogo, ou seja, aquele que estuda os enóis, aqueles que estudam os vinhos. Onde que você compra vinho? Ah, professor, no mercado, Campo Largo, vende até no boteco lá perto de casa. Não, vinho. Vinho mesmo você compra numa enoteca. Enoteca. Enol. Enol. Enol indica hidroxila presa a um carbono de dupla ligação. É uma das substâncias presentes dentro do vinho, tanto que o enol é uma molécula instável. Se você deixar uma garrafa de vinho aberta, nossa, peguei uma garrafa de vinho, abri, tive que sair. Voltei e esqueci aquela garrafa aberta num canto qualquer. Depois de algumas semanas, o que se encontra dentro da garrafa? Vinagre. Porque o enol, ele se transforma, entre outras substâncias, em vinagre. Então, o enol é uma molécula instável, mas ela está presente em algumas situações. Suco de laranja, suco de limão, clássico, vitamina C.
Na vitamina C eu tenho a função enol, só que na hora que você faz o suco de limão é mais fácil para você perceber pelo paladar. Você fez o suco de limão agora, aí você não toma aquele suco de limão, espera uns 20 minutos e toma em seguida. O gosto é igual? Não. Suco de laranja fresco e suco de laranja daqui a alguns minutos, o gosto muda. Por quê? Porque na vitamina C eu tenho a função enol, e esse enol se transforma em outras substâncias, e aí altera o sabor, altera as características, essas coisas do gênero. Então, o enol é uma aplicação. Desafio para vocês. Desafio. Então, veja bem, isso aqui é top de linha. Isso aqui já estamos entrando numa nomenclatura, digamos assim, com um pouco mais de aprofundamento, né? Nem aprimoramento, aprofundamento. Primeira pergunta que eu vou fazer. Eu gostaria que vocês respondessem aí. Coloquem aí as mãos, os dedos para digitar. Então, vamos lá. Primeira pergunta que o vestibular vai fazer para vocês. Que função orgânica eu tenho aí? Álcool, enol, haleto, hidrocarboneto, que função orgânica está presente nesse composto? Então, escrevam, quero ver se vocês chegam a essas conclusões. É uma palavra só, me coloquem lá, quero vocês respondendo. Eu tenho aí 44 alunos e só tem 3 ou 4 respondendo. Vamos lá. Qual é a função orgânica presente nesse composto? Ah, professor, tem uma hidroxila, mas tem uma dupla ligação. Então, hidroxila com dupla é um enol, certo? Não, não é enol. Então, ali cadê? A Marimar já colocou a resposta, já pegou outro. O que eu tenho? Eu tenho uma hidroxila no carbono de simples. Professor, mas tem uma dupla, tá? E daí? Ela não está no carbono. Para ser um álcool, hidroxila no carbono de simples. Hidroxila no carbono de dupla é enol. Se a hidroxila estivesse preso em um desses carbonos, aí sim eu teria um enol, mas eu não tenho. Segunda pergunta, essa é um pouco mais complicada. Qual é o nome desse composto? Primeiro, eu tenho a hidroxila e tenho uma dupla ligação com radicais. Eu tenho uma cadeia principal. A cadeia principal é essa daqui. Por que essa é a cadeia principal? Porque ela contém a dupla ligação e contém o carbono da função. Isso aqui é obrigação para ter a cadeia principal. Agora, por onde que eu inicio a numeração do meu composto? É aí que o bicho pega. Então, vejam bem. Muitas vezes, mas a dupla ligação está ali na ponta. Primeiro, isso aqui é um alceno, só tem carbono e hidrogênio. Qual é a função orgânica principal para esse material? É isso daqui, ó. A função orgânica, troca a cor, vamos colocar aqui um azulzinho. A função orgânica é o grupo OH. E esse grupo OH, ele está mais próximo de qual ponta? Da ponta esquerda ou da ponta direita? Professor, mas tem uma dupla ligação na ponta, tá? E daí? Tem um radical ali na ponta, tá? E daí? O que caracteriza o meu composto? É a função, portanto, a numeração, obrigatoriamente, vê se eu consigo colocar aqui, vai ficar garranchudo, mas vamos colocar. 1, 2, 3, 4, 5. A numeração, a partir de agora, ela vem a partir da ponta mais próxima da função. Professor, se a função estivesse no meio, aí você escolhe a dupla, se não tiver dupla, tripla, se não tiver nem dupla nem tripla, o radical mais simples. Então, como é que você daria nome para esse composto? 1, 2, 3, 4 metil, tá lá o nosso 4 metil, aí você tem 5 carbonos pente, uma dupla ligação presa no carbono 4, uma hidroxila presa no carbono 2 e a terminação ol, porque tem hidroxila. Então, para quem colocou ali, ó, 4-metil, pente 4,2-ol, talvez você esqueceu o M ali, Vinícius, mas de qualquer maneira eu entendi tua lógica. 4-metil, pente 4-en-2-ol. Isso aqui é uma nomenclatura top de linha. Isso aqui é uma nomenclatura de alto gabor, ou seja, você está dentro de um processo de aprimoramento e de aprofundamento de nomenclatura. Isso aqui raramente vai aparecer numa prova, mas se aparecer, vocês detonam. Então, cuidado. Numeração se dá pela ponta mais próxima da função. Se a função não for possível, a dupla, a tripla ou o radical mais simples. É nessa ordem que você vai mexer com essas nomenclaturas. Vou continuar. Próxima função. Opa, novamente temos grupo OH. O professor não vai parar esse grupo OH, essa é a última função. Então, olha bem, tem mais uma depois para fechar a aula. Vou voltar um pouquinho. Álcool, hidroxila no carbono de simples. Álcool, terminação ol. Enol, hidroxila no carbono de dupla, terminação ol. E quando a hidroxila estiver presa nesse radical aqui, eu faço até questão de colocar aqui, ó. Esse radical aqui, ele recebe um nome, ele é o radical fenil.
É difícil escrever com o dedo, mas vamos lá. Então, esse radical é o radical fenil. Quando eu tenho hidroxila, toda vez que a hidroxila aparecer, eu tenho a terminação ol. Ol com fenil. Quando eu tenho ol com fenil, vai me dar qual função orgânica? Fenol. Então, o que é um fenol? É um fenil preso à hidroxila. Olha só a lógica que existe atrás dessas nomenclaturas. Não é inventado assim, nossa, eu acordei, tive um sonho, vou dar o nome de fenol. Não. Terminação ol indica a presença da hidroxila, só que essa hidroxila está presa num fenil. Só que fenil com ol vai ficar fenilol. Então, eles arredondaram na eufonia para melhorar a pronúncia, fenol. Então, olhem bem. Álcool, hidroxila no carbono de simples. Enol, hidroxila no carbono de dupla. E fenol, hidroxila presa na cadeia aromática. E a nomenclatura aqui não me assusta nem de longe. Por quê? Radicais. Professor, que radicais? Repare que a hidroxila, deixa eu apagar aqui, a hidroxila ela está presa em um carbono do meu ciclo. Nas outras 5 pontas, elas estão livres. Qualquer coisa que você colocar nessas pontas vai ser chamado de radical. Você pode colocar metil, cloro, pode colocar qualquer coisa nessas 5 pontas. Radicais mais a palavra fenol. Ou seja, qual é a nomenclatura para fenol? Fenol. Fenol. O próprio nome fenol está presente. Ou então, a Federal do Paraná, há uns 3 anos, eu posso dizer 3 anos, 4 anos, colocou no lugar da palavra fenol, hidroxibenzeno. Particularmente, eu falo que é até mais fácil para reconhecer. Hidroxi é uma abreviação da hidroxila. Benzeno é aquela forma hexagonal com as 3 duplas ligações. Hidroxibenzeno, um grupo OH preso no benzeno. Mais fácil ainda. Só que o nome fica mais comprido. Do ponto de vista visual, é mais assustador. Vou te dar exemplos. Quer ver? Anotaram aí? Álcool, carbono de simples, enol, carbono de dupla, fenol, cadeia aromática. Se você lembrar e cronometrar, você não tem 10 segundos de matéria até agora. Vamos dar exemplos do nosso sistema. Qual que é o meu tempo? Tenho tempo ainda. Então, vamos lá. Como é que você vai me dar nome para esse composto? Então, vejam bem. Eu tenho isso aqui, que é um fenol. A hidroxila presa na cadeia aromática é o meu fenol. Tem alguma coisa fora desse meu fenol? Tem, sim. O que nós temos aí? Um radical. Como é que é o nome desse radical? Que tem um átomo de carbono, deixa eu colocar uma cor vermelha aqui, o metil. Como esse metil ele pode trocar de posição na minha cadeia principal, eu vou ter que numerar. Por onde que eu começo a numerar? Pela função. Portanto, aqui é o carbono 1 e aqui o carbono 2. Qual é o nome do radical preso no carbono 2? Metil. 2-metil-fenol. Agora, se você quiser trocar a palavra fenol por hidroxibenzeno, o seu nome do composto ficaria 2-metil, apaga tudo. Opa, vou colocar apagar aqui de uma vez já, apaga tudo. 2-metil-hidroxibenzeno. Então, fenol e hidroxibenzeno são sinônimos, não é outra nomenclatura, são sinônimos de matéria. Para quem prestou atenção na semana passada, eu terminei a minha semana passada, mais ou menos nesse horário aí, quando eu tenho cadeia aromática, e essa cadeia aromática ele tem 2 substituintes, 1,2, 1,3 e 1,4. Cadeia aromática bissubstituída, ela pode receber os prefixos orto, meta e para. Orto, meta e para. Lembra disso? Como é que eu sei se é orto, meta ou para? Então, se você tiver nas posições 1, 2, como acontece aqui, a posição que eu tenho é a posição orto. Então, esse composto também poderia aparecer numa prova com o metilfenol. Orto-metilfenol. Posição 1, 2. Se tivesse esse radical aqui, ó, nessa posição 1, 2, 3, seria meta-metilfenol. E se tivesse nessa posição 4 aqui embaixo, seria para um p-metilfenol. Então, cuidado para fazer a lembrança. Cadeia aromática bissubstituída, em que os radicais podem ser iguais ou não. Orto, meta, para. 1, 2, orto, 1, 3, meta, 1, 4, para. Fecha. Agora, esse composto ele também tem um nome comercial, ele é chamado de cresol. Professor, eu já vi esse cresol em algum lugar, já. Provavelmente você deve ter lá na lavanderia ou no banheiro, desinfetante. A maioria dos desinfetantes que você tem no mercado ou são feitos à base de formol ou à base de cresóis. Então, se tem lá um desinfetante de pinho, desinfetante de eucalipto, desinfetante de alguma coisa, eles são feitos à base de cresóis. Tanto que o mais poderoso desinfetante já produzido pelo homem
é uma substância chamada de creolina. Não sei se alguém já ouviu ou já viu esse material. A creolina, só para você ter uma ideia, eu acho que a diluição é de 1 para 50. Você coloca 1 litro em 50 litros e você tem um desinfetante diluído, mas esse desinfetante diluído mata 99,999, bota um molde 9 de vírus, bactérias, se bobear, mata até o animal que você coloca em cima. Então, a creolina geralmente é para uso veterinário. Você usa ele para limpeza de canil, de estábulo, de chiqueiro. Nossa, eu tenho uma fazenda lá, eu tenho um porco, eu tenho um pônei, ele está todo lá estado com aquelas bicheiras, berne, carrapato, você usa creolina e mata, esteriliza tudo. E aí vocês já devem ter visto. Volta. Tá difícil hoje esse programa, vamos lá. Voltou. Então, alguns vídeos aí da internet, no WhatsApp, que falavam assim, o pessoal do interior fala assim, olha, para combater o Covid eu tomo creolina. Leite com creolina, o vírus não prolifera. Gente, isso aí faz mal. E para quem tem rinite, sinusite, bronquite, se bobear, você tem um combo completo, você pode ter problemas sérios respiratórios, porque o cheiro é muito desagradável. E muitas vezes passa mal dentro do organismo. Então, dá queimadura na pele, passa mal, vomita, essas coisas do gênero. Então, é mais para uso veterinário, mas é um desinfetante. E aí, para fechar com chave de ouro, a nossa última função, tem um tempinho ainda, tem 5 minutinhos, a função éter. O que é um éter? Éter é quando eu tenho só o oxigênio preso entre dois R's. Professor, o que é o R? Depende da sua nomenclatura. Se você pegar a nomenclatura oficial, R é uma raiz. Se for a nomenclatura usual, o R é um radical. Então vai depender da nomenclatura, mas já vou adiantar. A nomenclatura usual não vai aparecer na sua prova, porque não faz sentido. Assinale a alternativa que traz a função do éter. Ele já falou que é éter, então ele não vai fazer essa cobrança. Agora, repare, uma dica prática. Aqueles macetinhos, assim, clássicos para você não esquecer. É uma frase ridícula, vou confessar, mas essa frase ridícula, na hora do desespero, pode salvar questões. Como é que eu vou reconhecer o éter e como é que eu vou dar nomenclatura para éter? É uma das duas nomenclaturas de toda a química orgânica que você vai ter que tomar cuidado. As outras 3 nomenclaturas, diga-se de passagem, álcool, terminação ol, enol, terminação ol, e fenol, fenol. Não precisa nem estudar mais. Agora, éter precisa. Primeiro, por quê? Reparem, mensagem subliminar, presta bem atenção. Eu tenho um oxigênio preso eternamente entre radicais. Quando um oxigênio estiver eternamente entre radicais, eu tenho qual função orgânica? Ah, professor, um éter. Mensagem subliminar. E dupla mensagem subliminar. Quando eu tenho um oxigênio eternamente entre radicais, função orgânica éter. Fácil. Tá, professor, como é que se dá a nomenclatura? Repare que o oxigênio é um heteroátomo. Ele separa 2 raízes. Aí você vai olhar qual dos 2 lados tem a menor raiz. Met, et, prop, but, alguma coisa do gênero. Aí nessa menor raiz você gruda o oxi, porque eu tenho oxigênio. Metoxi, etoxi, propoxi. Aí você olha outra raiz, vê a quantidade de carbonos, vê o tipo da ligação e coloca a terminação O. Fácil. Nada extraordinário. Só que quando eu tenho éter, quando o oxigênio está eterna, é ridículo, mas funciona no desespero e besteira a gente lembra bem. Um oxigênio eternamente preso entre radicais. Nomenclatura usual, éter mais os radicais. Eu sempre vou ter 2. Se os 2 forem iguais, prefixo di. Se os 2 forem diferentes, ordem alfabética. Professor, dá um exemplo. Vou dar um exemplo só, quer ver? É mais fácil para você pensar. Lá em cima, à esquerda, deixa eu colocar uma caneta, à esquerda eu tenho um carbono e à direita eu tenho 2 carbonos. Qual dos 2 lados apresenta a menor raiz? Ah, professor, é essa à esquerda. Qual que é a raiz para um carbono? Met. Aí eu tenho o oxigênio, portanto, metoxi, met, oxi, do oxigênio. E aqui eu tenho 2 carbonos et, simples an, terminação o, metoxietano. Um carbono com oxigênio, mais 2 outros carbonos, simples, a terminação O. Fecha o material. Nomenclatura usual, éter,
metil à esquerda e etil à direita. Dois radicais diferentes. Ordem alfabética, etil primeiro, metil depois, e a terminação ico, éter, etil, metílico. Ponto. Resolve o nosso sistema. Tá, professor, e outro exemplo. Aqui é fácil, ó. Por quê? Porque eu tenho 2 carbonos para a esquerda e 2 carbonos para a direita. Qual dos dois lados tem a menor raiz? Professor, são iguais. Então, qual que é a menor raiz? Et. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem melhor. Apagar tudo. Et, o oxi, etoxi, mais 2 carbonos et, simples, an, terminação, o, etoxi, etano. Nome usual, éter, 2 radicais iguais de etil e a terminação ico. Não é nada extraordinário, só que é uma nomenclatura diferente das tradicionais. E essa última substância é o chamado éter, o éter comum, o éter dietílico, o éter sulfúrico. Onde que eu vou encontrar o éter? Você vai encontrar ele como solvente, para quem vai para das biológicas, para quem vai para das exatas, tecnológicas, engenharias, vai trabalhar com algumas análises em que o éter vai estar presente. E o éter foi um dos primeiros bem-sucedidos anestésicos da medicina. Você tem aquelas imagens antigas, o povo anestesiando, então aquele filme em que o cara mal vai sequestrar a mocinha. Aí o cara pega lá um lenço, coloca um líquido, coloca no nariz da mocinha, ela vai lá e ela desmaia. Ah, professor, mas é muito rápido. É rápido. Se você pegar um líquido e dar uma fungada assim, você já desmaiou. Então, ele é um poderoso anestésico. Só não é usado hoje mais, por quê? Porque não tem efeito duradouro. Se você cheira éter, você pode acordar daqui a 15 minutos ou pode levar 6 horas para acordar. Então, não tem aí um efeito duradouro. Então, precisa fazer uma cirurgia de 8 horas, ou que tem que deixar a pessoa dormindo por um período de tempo maior, não é mais usado. Então, nós temos hoje os anestésicos mais poderosos. E aí, por efeito de curiosidade, presta bem atenção nessa notícia. Se bem que foi agora, poucas semanas, a polícia fechou aquele processo lá daquela, lá, Belo Horizontina. Qual foi a substância que matou 11 pessoas? Essa substância aqui embaixo. E quais são as duas funções orgânicas presentes no composto? Repare que ali no meio eu tenho oxigênio eternamente preso entre radicais. Eu tenho éter. E aqui nas duas extremidades, o que eu encontro? Duas funções álcool. Essa é a molécula que foi a causadora de 11 mortes e não sei quantos contaminados. O dietilenoglicol, que é esse composto. Então, o 2-hidroxietoxietanol. Então, é esse o composto, o nome correto aqui embaixo, mas ele é chamado de dietilenoglicol, usado como refrigerador, para refrigerar aquela cerveja, só que teve um vazamento, e esse vazamento caiu dentro do tonel onde tinha cerveja, e isso que causou a tragédia. Então, só uma curiosidade sobre algumas moléculas que você vai encontrar nos seus vestibulares. E aí, só para encerrar bem rapidinho, mais um minutinho só, o resumo da aula de hoje. Apareceu algum halogênio, aleto orgânico. Hidroxila no carbono de simples, álcool. Hidroxila no carbono de dupla, enol. Hidroxila na cadeia aromática, fenol. E quando o oxigênio estiver eternamente preso entre radicais, éter. Isso aqui é o que você precisa gravar para a aula de hoje. Próxima aula, na quinta-feira que vem, eu vou voltar com esse resuminho, porque eu vou trazer mais funções para colocar dentro do nosso rol. Pronto, fechei. 10h55, fechei meu horário. Então, fechamos aí. Gravem bem, os exercícios estão na apostila, os slides estão disponíveis. Ótima quinta-feira, ótimo sonho para vocês. Bom final de semana. Vejo vocês na quinta-feira da semana que vem. Fechou? Um abraço. Tchau! Tem mais Vinícius, tem mais Leonardo, Tainara, Adriana.